Então, muito bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro. E esta é a edição do dia 12 de junho do ano da graça de 2019. Esta semana, olé olé, é só feriados. Já reparou? Aliás, esta semana a brincadeira começou com o 10 de junho, que somou ao fim de semana, e agora, à quinta-feira, temos o feriado de Lisboa, mas que, para muita gente, acaba por funcionar como, não só como fim de semana prolongado, bem como semana de férias prolongado. Portanto, folgo muito em saber que nesta semana, apesar de gente de férias e pessoas de feriados também, continua a haver tanta gente que vê isto em direto, que vê este programa e que faz o respectivo share. Só posso agradecer a si por fazer da Cor do Dinheiro um programa de sucesso. Aliás, confesso-lhe que é só olhar para os números, olhar para a página de Facebook para perceber o número de seguidores que vai crescendo na página profissional, além da página pessoal e também das audiências que o programa vai ter. É bom saber isso e, aliás, como diz o António Vidigal, meu amigo e também muito dedicado a estas áreas digitais, o canal começa a fazer o hábito de consumo de muitas pessoas e é uma tentativa de olhar para a informação de maneira diferente, porque nós na informação, como sabe, temos sido muito conservadores na forma como olhamos para o fenómeno digital. E isso está à vista com os custos que está a ter na comunicação social em Portugal. Mas enfim, vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda muitíssimo completa. Eu trouxe um dos pontos da edição de ontem, não consegui trazer o segundo, porque ontem foi um dia cheio de novidades e nós já lá vamos também. Mas por onde é que vamos começar? Olha, naturalmente pelo período de ordem do dia, para dizer várias coisas. A primeira, afinal, não há mesmo acordo na Lei de Bases da Saúde. Apesar da ginga-joga, do jogo de cintura das últimas semanas, e curioso, desta vez o jogo de cintura não foi só do PS, foi sobretudo do Bloco de Esquerda, mas também do PCP. Você reparou como o Bloco de Esquerda andou a fazer um chega para lá ao PS e de repente no fim de semana percebeu que ia ficar de fora da jogada e ia perder e veio fazer uma cedênciazinha. Bom, mas ao que tudo indica, essa cedênciazinha, que também seja verdade, seja dita, foi feita pelo Partido Socialista nesta matéria, não chegou para convencer o Partido Socialista. E, portanto, tudo indica, às informações que nos chegaram a nós na comunicação social até ontem à noite, não vai mesmo haver acordo em Lei de Bases da Saúde. E eu começo por dizer aqui uma coisa. Ainda bem que não há acordo, se isso se confirmar. Porquê? Porque o PS não quer ceder na questão das PPP, embora faça uma figura lamentável a defender a ideia da gestão pública, apenas pública, nos hospitais do SNS, como se viu ontem num debate na RTP3, que eu vou falar a seguir. Mas, dizia eu, o PS não quer ceder aí. A jogada do Bloco de Esquerda é muito simples. Bom, vamos acabar com isto. Depois, na próxima legislatura, logo se decide. Bom, isto é típico do Bloco de Esquerda. E é típico do PCP. E é típico da esquerda. Que é, bom, o pessoal muda de camisa, de lei, muda de tudo, com a mesma facilidade como diz uma coisa hoje e outra amanhã. Ou seja, que é, hoje não temos PPP. Há de aparecer outro governo e passa a haver PPP. Espera aí. Uma lei de bases é uma coisa geral, que cria o regime que permite vários regimes, consoante quem está no poder e tem maior propensão para a ideologia de esquerda ou maior propensão para a ideologia do racional. E o racional aqui é deixar o SNS funcionar como serviço público nos objetivos, deixando a liberdade para quem vai atingir esses objetivos não ter de ser apenas uma instituição pública. Esta maltinha tem dificuldade em meter isto na cabeça. Felizmente, ainda não percebi muito bem porquê, se é dos interesses ou não, o Partido Socialista aqui não cedeu. Bom, mas eu vou voltar a isto daqui a bocadinho, de seguida, quando eu analisar a questão do debate de ontem. Bom, e então ontem estava a fazer zapping, um dos poucos momentos que eu ainda vejo televisão em direto, confesso. Tal é o estado que a comunicação social na televisão tem chegado, e dou com um debate na RTP3. Um debate onde está a inefável Jamila Madeira, do PS, um rapaz do Bloco de Esquerda, que não me recordo aqui o nome, uma menina do PCP, não me recordo o nome, um deputado do PSD, que confesso não conheço o nome, e o único nome que reconheci ali foi porque depois ouvia a Ana Lourenço falar,
Ana Rita Bessa do CDS. Bom, o que eu achei espetacular, impensável, foi o nível de demagogia a que o debate chegou. Porque, a uma certa altura, estou a ouvir a Jamila Madeira dizer assim, não, mas temos que acabar com as PPP porque o acesso à saúde deve ser universal. Espera aí, eu acho que isto é a prova que a Jamila Madeira não tem ido a hospitais públicos. Seja ele um hospital público de gestão meramente pública, seja ele um hospital público de gestão em PPP. Porquê? Porque eu já fui a hospitais de PPP e nunca me foi barrada a entrada no hospital. Ou seja, não há aqui qualquer restrição à entrada de uma pessoa e ser atendida num hospital gerido em PPP. Bom, e quando o deputado do PSD, que eu não confesso, não sei quem era, dizia, então mas espera aí, mas isso já acontece hoje em dia. E ela fica atrapalhada e depois diz assim, não, mas agora é porque isto fica mesmo claro porque passa a gestão pública. Oh, Nossa Senhora, não mandem raparigas destas para a televisão fazer estas figuras. A Jamila Madeira, eu não sei se ela é inteligente, se não é inteligente, se é esperta, se não é esperta, mas quando as pessoas vão para a televisão fazer este frete, não é? Porque ela foi claramente mandada pelo aparelho do partido para defender a todo custo as PPP na saúde e o fim das PPP, segundo aquilo que vem a sendo a orientação do governo, Braga já acabou, Vila de Franca de Xira vai acabar, vamos ver como é que termina o Hospital de Cascais. Bom, mas eu, não mandem estas pessoas. Quando mandarem lá alguém para justificar isto, usem critérios racionais. Se há matéria onde eu vi a esquerda patinar vergonhosamente nos últimos tempos, foi precisamente aqui. E isto é para não chegar àquela prestação inacreditavelmente má do deputado do Bloco de Esquerda, que começa um debate a dizer assim, a senhora que dirige a Luz Saúde, que já veio do BES, que é Isabel Vaz, disse um dia que não havia melhor negócio do que a saúde, a não ser o de armas. Oh, rapaz, isso é argumento para se levar para a televisão. Bom, a Isabel Vaz costuma ter um sentido de humor, eu não lhe devo nada, confesso-me, do que à vontade, mas conheço há muitos anos. A Isabel Vaz tem um sentido de humor fora do comum. Portanto, se este rapaz não consegue discernir uma piada de humor de uma coisa séria, bom, façam-me um favor. Não venham para a televisão fazer isto. É que eu sei que há gente idiota que vê. E eu sei que há gente idiota que não é idiota de cabeça, é que idiota de ideologia e acredita nisto. Mas a esmagadora maioria dos portugueses, they know better than this, ok? São melhores do que isto e, portanto, se conseguem perceber quem está daquele lado está a fazer aquelas figuras vergonhosas que eu vi defender ontem. Mas o que eu achei interessante ontem mesmo foi quando o deputado do PSD e a deputada do CDS se viraram e alertaram para uma coisa que eu nem sequer me tinha lembrado, confesso. Que é, então espera aí, vocês vão acabar com as PPP na gestão e depois mantêm aquela da construção? Eu explico. É que como o Estado não tem dinheiro, a construção de alguns hospitais, olha, nomeadamente o Oriental de Lisboa, o Hospital Todos os Santos, que vai ser construído, a própria construção é em PPP. Então espera aí, a gente vai manter uma PPP na construção, mas depois termina com ela na gestão? Você já viu a idiotice da esquerda nisto? Já viu até que ponto é que chega a demagogia? Isto é inacreditável. Espera aí, não têm dinheiro para ir reverter, é isso? Já agora convinha. Espera aí, já agora. O Hospital Todos os Santos foi lançado a concurso público internacional. Agora que o concurso está aberto, é que vão dizer o quê? É pá, desculpem lá, olha que aquilo depois de ser construído vamos reverter esta brincadeira, ou vão parar o concurso, fazer um concurso novo. Já viu a falta de sentido de Estado que têm os gestores públicos, perdão, decisores públicos em Portugal? Já viu bem? Bom, outro argumento inacreditável. Quando alguém disse à deputada do PCP, que estava ali claramente com a cartilha do PCP, dizer assim, espera aí, mas quando foi aprovado o hospital vocês não disseram nada. E aquela deputada sai-se com esta, mas isto estava no Orçamento de Estado e, portanto, não era uma decisão autónoma. E então? O PCP serve para quê? Verbo de encher? Devia ter dito ao PS, eu não aprovo o orçamento. Ou estavam com miúfa de que chumbassem o orçamento e depois tinham uma porrada eleitoral. Já agora uma coisa. Eu não consigo perceber isto. Um assunto desta gravidade estava só no Orçamento de Estado e não
numa lei, ou num decreto-lei, ou num projeto de lei autónomo. Eu não consigo perceber isto. E o PCP deixou passar. Que vergonha. Que vergonha. Isto é o sumário, o espelho dos últimos 4 anos, percebe? Incoerências sobre incoerências, como ainda ontem denunciámos em relação ao caso da TAP. Mas enfim, olha, e já vamos quase com 10 minutos, não é? Bem, eu vou deixar esta história da moda das obrigações para outro dia. E porquê? Porque ontem, quando soube que era o Filipe Pinhal, o Dr. Filipe Pinhal, que é a Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos do BCP, falar, fiquei assim a pensar para mim, bom, isto hoje vai dar molho. E vai dar molho porquê? Porque eu conheço Filipe Pinhal, e comentei isto com um deputado ontem. Eu conheço Filipe Pinhal há muitos anos. E se há coisa que Filipe Pinhal não tem, é de se acorronar. E ele ontem fez jus a isto. Finalmente apareceu alguém com memória. No caso, Caixa Geral de Depósitos e BCP. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque ali ontem foram ditas as verdades. E as verdades, primeiro não apareceu ninguém a dizer assim, não me lembro, não tenho conhecimento, não tenho recollection, percebe? Eu lembro-me. Bom, mas algumas das coisas que Filipe Pinhal disse ali, eu consigo atestá-las. Porque na altura, lembro-me de, além de ter investigado o que estava a passar naquelas reuniões do Banco de Portugal, aquela reunião que Vítor Constâncio convoca no Banco de Portugal, é surreal. Mas eu lembro no dia seguinte ter estado na RTP Informação, na altura chamava-se RTP Informação, a comentar o assunto. Aquela reunião existiu. Mas Filipe Pinhal tem toda a razão quando diz que de 2008 a 2012 quem geriu o BCP foi João Berardo. Mas, não sei se você percebeu ontem, Filipe Pinhal diz assim, bem, eu recebi umas chamadas quando eu apresentei a minha lista a dizer, naquela lista tem que estar Carlos Santos Freire Hermano de Vara. Até houve pessoas, como o atual presidente do PCP, que disseram assim, se é para isso, eu saio. Entram eles. Bom, está a ver, bem, quem era o mastermind disto tudo? Filipe Pinhal tem razão. José Sócrates. Que ontem, como já vamos ver a seguir, resolveu reagir a tudo isto. Meus amigos, primeiro ponto. José Sócrates era o pináculo de um plano, o mais urdido, o mais vergonhoso, o mais totalitário que existiu em Portugal desde o 25 de Abril. É o que isto prova. Não era só na comunicação social. Era nisto. E nem eram outras coisas que estão a ser julgadas em tribunal. Bom, moral da história. Uma grande salva de palmas para o Filipe Pinhal por ter tido a coragem de ontem não só revelar que tem memória, como inclusive chamar os bois pelos nomes, que é uma coisa que em Portugal a malta tem muito medo, inclusive na comunicação social. 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom, segundo ponto. Eu começo-me a irritar. A sério, começa-me a irritar a sonsice de Vítor Constâncio. Vítor Constâncio é das pessoas que mais sabe sobre isto tudo. E aquelas sucessivos desmentidos que vai fazendo sobre o que sabia, que não sabia, esteve, não esteve, são uma vergonha. Vítor Constâncio, depois daquela decisão, foi informado de tudo. Teve acesso aos dossiês. Podia. O Banco de Portugal, eu vou-lhe dizer uma coisa, o Banco de Portugal tem um poder incomensurável. Pode fazer coisas, inclusive, sem ter que justificar. O Banco de Portugal podia, a posteriori, ter revogado aquilo tudo. Aquelas decisões sobre a Caixa. Não fez. Vítor Constâncio estava informado de tudo isto. Estava por dentro disto tudo. E quando ele vem dizer no Parlamento, não sei, não soube, com aquele paz, com aquele ar de superioridade que o caracteriza, isto é inaceitável, percebe? O que eu acho espantoso, e eu disse isto várias vezes nos últimos anos, acho incrível como é que o BCE foi buscar uma pessoa daquelas para a Comissão Executiva do BCE, do Board. Acho incrível, percebe? Assim como acho incrível tudo o que se tem passado de gestores que já fizeram aquela figura na Comissão de Parlamento e continuam a gerir bancos. Não é aceitável. O Banco de Portugal tem que rever isto e o BCE também. Bom, mas não fica por aqui. Repararam na reação do camarada Sócrates ontem? Borradinho de medo. Que aquilo é uma velhaca maledicência. Pois é tudo. Já repararam? Tudo quanto se fala sobre o José Sócrates, a resposta dele é isso é uma história, uma conspiração. Isto é, neste caso, uma velhaca maledicência. Francamente, José Sócrates sabia disto tudo. Estava por trás disto tudo. Foi ele que encorajou, como disse Filipe Pinhal ontem, João Berardo a meter-se nisto. João Berardo foi um peão. Era um peão rico, mas foi um peão.
pináculo disto tudo tem um nome, José Sócrates, e toda a malta que o acompanhou, inclusive a gente que agora está neste governo. Que é uma coisa inacreditável, agora não sabem nada, passam por entre os pingos da chuva. Bom, sigamos para mim. Ontem foi dia de pessoas que não fazem falta de memória da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porquê? Foi lá outra pessoa, porque eu tenho grande estima, Vieira Monteiro, que atualmente é chairman do Santander, que já foi administrador da Caixa, já foi do BNU, que eu conheço também há muitos anos. Tenho a melhor das opiniões dele, do ponto de vista de seriedade. E o que é que ele vem dizer? Lembra-se daquela operação Botes Caravela, que nós andámos a falar nos últimos meses, onde a Caixa Geral de Depósitos perdeu 340 milhões de euros. Lembra-se disto? O que é que disse Vieira Monteiro ontem? Olha, nós na administração aprovámos uma coisa. O que se fez foi outra. Hã? Espera aí. O que ele está a dizer é que na administração a operação era uma e depois foi aprovada outra? Espera aí, você quer ouvir? Então vamos lá. Para aqueles que estiveram distraídos ontem. Espera aí. Estupefacto, como é que uma operação decidida nestes termos vai aparecer num prazo curto de tempo com efetivamente estes resultados. Uau! Quer ouvir mais? Olha. Fundamental discrepância resulta fundamental. Discrepância resulta de nós aprovámos uma coisa, fez outra. Espera aí. E não se apura quem são os responsáveis por isto. Meus amigos do Ministério Público estão sempre à procura de coisas. Têm aqui matéria suficiente para investigar. Porque eu gostava de saber quem é que foi o rapaz que se decidiu uma coisa à administração e fez outra, é responsável por isto. Porque eu, Camilo Lourenço, que sou um dos 5 milhões de gajos idiotas que pagam impostos, pagaram aquela marmelada dos 340 milhões de euros. 1.300 pessoas direto. Obrigado pelo seu apoio. Estão a perceber? Isto é para a Procuradora-Geral da República. Eu gostava, como cidadão, que vá investigar isto. O que o doutor Vieira Monteiro diz ontem é gravíssimo. Que é uma administração decide uma coisa e quem executa faz outra. Aparece uma cláusula, sabe-se lá de onde, que dá ao aquele banco de Suíça, acho que é o UBS, toda a possibilidade de ficar com a faca e o queijo na mão. Nossa Senhora! Onde é que estão os responsáveis disto? Eu quero saber. Porque eu paguei aquilo. Bom, sigamos por mim. O Estado, última matéria de hoje, o Estado, já vamos com... Ficamos sempre sem tempo. O Estado pagou dinheiro a mais a funcionários públicos. Requalificação, mobilidade, não sei o quê. Alguns deles são do INEM. E agora veio pedir o dinheiro de volta. A Provedora de Justiça diz que não... Espera aí. Eu, como contribuinte, paguei dinheiro a mais a certos funcionários. Foi um erro. E agora a minha missão não é reaver esse dinheiro? Desculpem, qual é... Já não digo a base legal, porque os advogados às vezes arranjam tudo e mais e juristas, mas qual é o racional disto? A sério, há coisas que eu não percebo em Portugal. Portugal é o país do mundo onde o contribuinte é mais amorfo, mais caladinho e que come tudo isto, percebe? É que não sei se estão a perceber, não sei se a provedora percebe isto, mas quem paga isto somos nós. É o contribuinte que paga isto. Confesso, há coisas que me vão sempre escapar na vida. Bom, para o final, que eu já cheguei ao final da conversa de hoje, quero agradecer às 1.300 pessoas que estão em direto, dizer-lhes só uma coisa. Estejam atentos, porque eu acho que a próxima ida de Vítor Constante ao Parlamento vai ser uma ida muito interessante. Já agora, dizer que amanhã é feriado, mas é feriado aqui em Lisboa, eu naturalmente vou fazer a cor do dinheiro. Think Tank, não sei se vai ser hoje ainda, se vai ser amanhã, mas eu terei a oportunidade depois de comunicar isso. Quanto a nós, quero agradecer às 1.300 pessoas em direto e para o final pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã.